Olá, pessoal, como estão? Estão em casa, né? Estamos, né, passando por esse momento difícil, um momento que se enquadra bem, né, no nosso texto dissertativo argumentativo aqui do Enem, na proposta de intervenção, né? Vocês estão fazendo parte dessa proposta de intervenção, ficando em casa, né? Vejam como é interessante as propostas de intervenção na conclusão do texto, né? O que foi que o governo federal fez? O governo federal, por meio do Ministério da Saúde, né, fez um plano de articulação de quarentena para que a população ficasse em casa e evitasse mais contaminações, né? Agora, o governo federal se articula para fazer um plano estratégico para não prejudicar a economia, né, para atender aqueles que não podem sair de suas casas. E o cidadão, a sociedade, está fazendo a sua parte de cidadania, né? Está cumprindo as orientações do Ministério da Saúde para que se possa fazer a quarentena, ficar em casa e assim diminuir os casos de contaminação, né? O governo federal, em articulação com os estados e os municípios ainda está, né, providenciando um maior número de leitos para os casos em que o problema esteja no seu pico, né? Então, note uma proposta de intervenção, né? Mas, pessoal, não é sobre a proposta de intervenção em si que nós vamos falar nessa aula de hoje. Nessa aula de hoje nós vamos trazer considerações acerca das incorreções encontradas nas produções textuais de vocês, certo? Então, entre essas incorreções, nós encontramos, as principais estão elencadas aqui. A falta de compreensão do tema. Lembre-se, o tema do texto dissertativo argumentativo do Enem, ele sempre explora um problema a ser discutido, né? Mesmo que esse problema não esteja assim bem presente na proposta, mas você vai inferi-lo a partir dos textos motivadores, certo? Por exemplo, nós tínhamos a importância das energias renováveis no Brasil. Note que o tema, ele não apresenta em si um problema, né? Mas você precisa discuti-lo como um problema. As energias renováveis no Brasil, elas são importantes, mas o problema está justamente por conta da falta, né? Não vamos dizer da falta, vamos dizer da insuficiência de investimentos, né? Para que esse tipo de energia possa ampliar-se cada vez mais no país, haja vista sermos um país bem propício, né, para o desenvolvimento desse tipo dessa matriz energética, né? Matriz energética renovável. Então, nós vamos explorar os textos motivadores para, a partir dos textos motivadores, nós fazermos a inferência do problema, quando esse problema não está bem presente já no tema. Foi o que aconteceu também com a redação que falava a respeito da educação e suas transformações sociais. Isso, a educação e suas transformações sociais. Então, foram duas produções de textos em que tiveram muitas produções expositivas, né? Está aqui, olha, predominância de texto expositivo ao invés do argumentativo. Por quê? Como o aluno não percebeu, não compreendeu o tema, não percebeu o problema, então o aluno não discutiu o problema, né? Ele não apresentou o problema, consequentemente, ele não apresentou uma tese. O que é que ele pensa a respeito daquele problema, né? Ele não fez isso, certo? Então, ao não fazer isso, há uma grande possibilidade de o texto vir a ser um texto de predominância expositiva, né? Uma vez que o aluno vai dizer que a educação é importante para as transformações sociais, né? Que a educação pode vencer a violência, pode vencer o desemprego e tal, mas aí está expondo, está fazendo uma exposição sobre a importância da educação, né? Você precisa compreender que o problema
que o tema é um problema, que no nosso país, certo, a educação não é de qualidade. E pelo fato de a educação não ser de qualidade, nós também não temos as transformações sociais que esperamos por meio desse veículo tão necessário que é a educação. Então é você perceber, né, que sempre há um problema a ser inferido, a ser discutido e a ser solucionado, né, através da proposta de intervenção. Nós tivemos também dificuldade para interagirmos os nossos textos com outras áreas do conhecimento. Alguns textos não traziam essa interação, ou outros textos, ao trazer a interação, mas não tinha aquela conversa intrínseca com o debate, né? Porque não basta apenas trazer a interação com outra área do conhecimento, é preciso trazer uma conversa com o seu debate, né? Emprego de coesivos, tivemos muitas dificuldades também. A primeira competência em relação à acentuação gráfica, os casos do emprego da crase, pontuação, separação de sílabas, tá? Concordância verbal e nominal, emprego de maiúscula. Então tivemos consideráveis erros na competência 1, né? Tivemos também a questão de quebra sintática dentro do texto, ou seja, aquela frase que tinha um sujeito, mas que não apresentava um predicado. Isso é uma quebra sintática, né? E tivemos também a falta de harmonia entre as outras partes, as partes iniciais do texto e a conclusão, certo? E essa falta de harmonia esteve principalmente nos textos que tiveram predominância expositiva, porque o aluno não via o problema, mas quando chegava na conclusão, o aluno dizia: o governo deve se articular com o Ministério do Meio Ambiente e traçar planos estratégicos para que se possa ampliar as energias renováveis no Brasil. O aluno via que precisava de maior investimento, de maior apoio, de maior concentração nesse ponto de desenvolvimento de energias renováveis. Mas ele não disse isso no texto, tá vendo? É preciso dizer isso no texto. Como é que você vai resolver um problema que não foi apresentado? Então, vocês vão observar que essa primeira fala é uma fala que vem trazer, assim, de uma forma geral, o apanhado, né, das dificuldades do texto. Dificuldades essas que nós vamos suprir, né? Você fé em Deus, fé em mim, fé na sua coragem, né? Fé no seu projeto de vida, fé no seu apoio da família, e juntos nós vamos vencer essas dificuldades. Leiam aquelas cartinhas que eu coloco no feedback, tentem compreender, reescrevam o texto com base naquelas recomendações. Ao reescrever, mostre para um colega que já pontua melhor do que você, faça grupos de estudos, né? Leia mais antes de produzir o seu texto para compreender melhor o tema que você vai discutir, para você não discutir com base no senso comum. Não existe discussão com base no senso comum. As discussões têm que vir amparadas, elas precisam vir amparadas, né? E elas se amparam exatamente nos filósofos, na história, nos dados estatísticos, nas leis, né? Então você precisa ler antes de fazer a redação, tá certo? Mas, então vamos agora compreender um pouco como nós podemos melhorar todo esse conjunto, né, de inconsistências que apareceram dentro do nosso texto.